Começa agora Tremcast, o podcast da Rádio Santa Cruz, a rádio web de Contagem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marconi de Contagem e nós estamos começando mais um episódio do nosso podcast Tremcast. O Tremcast é um podcast da Rádio Santa Cruz. Você pode sintonizá-la pelo www.santacruzradio.com.br. Durante a semana, 24 horas por dia, a gente tem o melhor do rock. E aos domingos, pela manhã, nós temos a MPB e à tarde, o Tarde Rock, com essa pessoa que está aqui do meu lado, que é o Daniel Alves, é o diretor da rádio e uma das pessoas que mais entende de música, sem dúvida nenhuma, em toda a Contagem. Como é que você está, Daniel Alves? Pô, obrigado aí por essa honra aí de... Mas é isso, cara, a gente... Boa tarde, né, Marconi, boa tarde, Marcelo na mesa, nosso excelentíssimo aí, o senhor Edson, né? Boa tarde, Marconi, bem feito as suas palavras aí, a luta é grande, né? A gente sempre trilhou aí neste mundo aí do rock, a gente sempre reuniu com o pessoal e criamos, né, a rádio para a gente poder tocar nosso rock and roll, falar de rock. E a Santa Cruz é essa vibe aí. A gente sempre tocando o melhor do rock, o que você falou. A gente tem os horários, né, que é de cada um, é um horário que a gente faz aí, geralmente no domingo, ao vivo. E a gente faz, né, o clássicos da MPB, aí é clássicos mesmo. E à tarde eu apresento lá o Tarde Rock, que é um programa meu já de muito tempo, né, que eu faço, desde a época que... Quando a gente cria uma rádio, né, a gente nós tínhamos vários locutores que ajudavam a gente, né, e hoje não faz parte, mas hoje a gente toca uma rádio web, você tem uma programação massa, e como a gente tem um acervo de rock muito, muito vasto, e a gente coloca isso aí em prática aí, e a galera tem curtido bastante. É isso aí, Daniel. E agora vamos apresentar o nosso convidado, agradecendo a presença dele aqui. É o senhor Edson Drummond, ele é proprietário da Livraria Popular, Vê-se Lê. É um ícone da nossa cidade e a gente tem muito orgulho. E eu fiz questão de trazê-lo aqui, nós fizemos questão de trazê-lo, para a gente conversar um pouco da cultura, da nossa cidade e principalmente essa questão da leitura, que ao longo dos anos, né, Daniel, infelizmente... Os jovens, as crianças estão deixando isso um pouco de lado. Mas a gente vai ter a oportunidade de conversar com ele aqui. Boa tarde, senhor Edson. Boa tarde. Como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O senhor Edson é um personagem bem... O senhor está aqui na Avenida José Faria da Rocha há bastante tempo, né, senhor Edson? Bastante tempo. A loja fez esse ano 41 anos. Tudo isso? Graças a Deus. Eu sempre passava lá, eu sempre passo lá, às vezes vejo lá, né, a livraria, né, e o movimento lá, assim, o Marconi citou aqui, que hoje a leitura, a leitura, na verdade, eu pelo menos, eu sempre fui muito ruim, sim, para ler, mas eu sempre gostava daquele cheiro, né, da livraria, daqueles livros lá e tal. Hoje, assim, a visitação de uma livraria, nos dias de hoje, né, Marconi? Sim. Na realidade, com a chegada da informática, houve uma debandada, né, das livrarias para a internet. Então, na internet você tem os livros, né, o e-book, então você pode ler através do computador, do celular, do notebook. Então, com isso, era natural que houvesse uma evasão, né, das livrarias. Tanto que em Belo Horizonte, praticamente fecharam todas as livrarias que existiam, né, as livrarias que
vendiam. Na região da Savassi, ali na Pernambuco, ali tem algumas, né? Então sobrevive algumas, né? Mas hoje em Belo Horizonte você só tem livrarias de livros usados. Livrarias de livros novos hoje você só encontra no shopping, né? Que É uma leitura da vida? é a leitura. A leitura ela tá tem. quase um monopólio, né, senhor? Monopolizou, né? Assim, todos os shoppings têm a leitura. Mas as livrarias de livros usados, elas sobrevivem. Porque um livro novo hoje ele custa muito caro. Então, se você comprar um livro usado, às vezes você paga, às vezes, 25% do valor, às vezes até menos do que isso. Sim. E o fato, né, quando você coloca assim, que perdeu um pouco da leitura, é muito relativo. Né? Tem muita gente que ainda lê muito. Por isso que as livrarias de livros usados sobrevivem. Mas o trabalho de base, né, que era feito antigamente nas escolas, é que precisa de retornar. Né? O incentivo à criança, por exemplo, em vez do pai dar um celular para a criança, ele devia dar livros. Verdade. Né? Sempre que for dar um presente, dá um livro junto. Mas para a criança ela se sentir estimulada para a leitura, ela tem que ver os pais lendo. Uhum. Porque o pai é o espelho. Muito interessante. É o exemplo, né? Exato. Essa colocação do senhor aí é Exato. precisa. Então, se a criança vê os pais lendo, ela já identifica com aquilo. Se o pai leva a criança na livraria, ele está incentivando. Hoje tem as feiras de livro, né? As bienais, onde são lançados centenas de livros. Muitos escritores novos surgiram, estão surgindo, né? Mas a venda também dos autores novos, ela também está na internet. Né? A venda direta. A venda direta, né? Porque para evitar de pagar, às vezes, uma comissão para o estabelecimento comercial, igual era antigamente. Mas continua, né? Eu percebo assim, muita gente lendo, graças a Deus. Mas não é tanto como até a década de 90, até a chegada da informática. E tem um grupo bom, assim, clientes cativos do senhor lá, que vai toda semana? Claro, eu tenho um cadastro de clientes, né, que deixam lá, se arrumar tal livro, você me comunica. Então, eu tenho os contatos. Quando chega, eu passo a mensagem, a pessoa busca. Porque a vantagem de uma livraria de livros usados é que você, às vezes, encontra obras que já não são mais editadas. Né? São obras assim raras. As raridades. Então isso faz com que haja um atrativo. E a livraria de livros usados, ela é sempre assim, é uma misturada. Você acha livros de todos, né? Exatamente. Esse é que é o ponto de sedução das livrarias de livros usados. Lá também só tem quadrinhos? Tem o quadrinho. Porque tem um segmento, né, Daniel? O pessoal, até mesmo do rock, que ama quadrinho. Isso é de cada um, né? Assim, que eu acho que a leitura, por exemplo, falando de leitura, igual eu tenho, vamos citar minha filha, por exemplo, a Jordana, um beijão para ela, que ela sempre vê, né, e curte o que a gente está fazendo aqui. Ela lê muito. Ela é lógico, tem o seu lado, que é a hora que ela está no celular, porque ela trabalha com hoje, né? Isso aqui virou uma ferramenta de trabalho, né? Exatamente. Não só que você faz tudo por aqui. Mas a Jordana, ela lê muito, ela tem uma coleção de livros, eu vejo ela muito comentando com pessoas que geralmente gostam de ler também, porque, não, eu estou lendo um livro tal, assim, se assado. Ela não fala isso com a irmã dela, que já não gosta de ler. Com meu filho, muito menos. Eu também não sou muito disso, né? Então, esse segmento que o senhor mexe aí, realmente são públicos assim que quis, assim... Segmentado. Mexe com a internet, com os negócios, porque hoje é muito fácil. Você abre lá, né? Você quer procurar um livro ali, igual o senhor mesmo falou aí, o autor já lança o livro, já lança por aqui, né? Tem muito isso hoje.
mas assim as pessoas se encontram assim ainda muito lendo ainda, né? Assim, Eu sempre oriento os pais a nunca falar para a criança que não gosta de ler. Interessante. É porque se o pai ou a mãe falar que não gosta de ler, ele já dá para a criança uma chave para ela. Quando o pai ou a mãe quiser que ele leia, você também não lê? Então você não pode exigir de mim. Então, mesmo que os pais não tenham o hábito, né, da leitura, deve sempre estimular e falar que ler é bom, que a leitura ela abre caminho, ela prepara melhor a pessoa para a vida. Né? Ler é saber. Né? Então, a gente, quando chega alguém lá que às vezes fala, eu não leio, aí a gente fala sobre esforço, né? Experimenta, começa. Além de ser um excelente exercício para a mente. Isso, a leitura vira uma prática, né? Exato. Você começa ali Uma espécie de um exercício. E sem falar que, igual nós que já estamos passando dos 30 aí, é muito bom a gente estar sempre mantendo a mente da gente com a boa leitura, né? Porque exatamente. Faz muito bem para... Quem não tem o hábito de ler, se pegar às vezes um livro muito complexo, não consegue ler. Porque a mente ela não está preparada para lidar com a exigência daquela leitura. Então, para quem não tem o hábito, o ideal é começar a ler uma leitura um pouco que flui mais. Um romance, revistas, né, assim, crônicas, leituras que ele vai digerir com mais rapidez e a mente vai aproveitando aquilo aos poucos. É igual o corpo. Você começa a fazer atividade física, mas aos por isso pouquinhos. que eu falo que a leitura é de cada um, porque aí você vai conversar com o rapaz. Eu só está dando aí são exemplos simples de leitura. Aí quando você vai conversar com o cara, aí ele, eu gosto de ler Shakespeare, né? Gosto de daquelas, né? Os clássicos. Só os clássicos e tal. Que tipo, então eu acho assim, a leitura ela é assim, ela é de cada um, né? Cada um às vezes, por exemplo, assuntos que gostam, né? E os livros são feitos para todo mundo, né? E tipo no nosso caso, Daniel, da rádio, são muito interessantes as biografias dos cantores, dos músicos, né? Para nós é um prato cheio. A história de vida. Justo. Que eu sou da época, nós, né? Nós somos da época que quando a gente comprava, eu que gosto muito, assim, eu sempre gostei muito de música, assim, uma coisa, a minha esposa fala que eu sou até doente. Mas música, eu acho que música é saúde. Quem gosta de ouvir música não tem tristeza, não tem... Eu tiro base por mim, porque o meu dia a dia, eu paro de ouvir música, não sei, eu paro de ouvir música quando eu vou dormir, porque às vezes quando eu estou lá em casa eu estou monitorando a rádio, estou ouvindo música, e eu estou na minha barbearia, estou ouvindo a rádio, então é o tempo inteiro, então eu acho que não tem ninguém que ouve mais música do que eu, não. E isso me faz muito bem. Claro, isso me faz muito bem. A música, ela faz é uma espécie de terapia, né? Por isso que eles falam que quem canta, seus males espanta, né? Já tenho dito, né? Exato. Por quê? Né? Para você cantar, você tem que desapegar de alguns ressentimentos. Por exemplo, se você estiver com raiva, você não consegue cantar. Se você estiver muito triste, você não consegue cantar. Então, você tem que fazer uma escolha. Ou eu fico com raiva ou eu canto. Ou eu fico triste ou eu canto. Por isso que esse ditado ele existe, né? Para espantar aquilo que está incomodando a pessoa. Porque produz na mente, né, alguns elementos que dão a sensação de bem-estar, que é o caso da endorfina, regula o nível de dopamina, de serotonina. E a música, só Edson, a música ela é muito legal porque... Quando a gente fala de música, as nossas músicas aqui, a música popular brasileira, ela assim, as músicas, as letras são as poesias, né? Você pega as músicas do Fagner, Milton Nascimento, né? Djavan, você pega, né? Toninho Horta, esses caras, assim, as letras, além de um arranjo muito perfeito, né? Que o violão, eu adoro violão. É uma coisa muito legal. E eu falei o quê? Poesia. Poesia o quê? Leitura, livro.
Não é isso? Exato. A música e a escrita estão muito próximas. Então é um Exato. negócio muito A gente legal. percebe que os melhores compositores são aqueles que leem, que estudam um pouco mais, né, para ter elementos para produzir, né, uma boa música, né, uma boa poesia. Um compositor que já falecido, ele teve uma carreira curta, porque morreu jovem, mas que toda vez que alguém vai citar rock nacional, aparece o Renato Russo, né, Daniel? O Renato Russo, assim, com todas as loucuras dele, a vida dele, assim... Aquele era um poeta. Vou falar que a vida dele não é espelho para a juventude, no sentido, assim, da vida, mas o que ele escreveu marca gerações, né? Exato, e tudo, no fundo de tudo está a leitura. É a leitura, isso aí. É o que eu falei. A música e a leitura, ela caminha junto sempre. Exatamente. Eles contam que ele devorava livros quando ele era jovem, a estante sempre cheia de livro, né? Conhecimento. Todo cara que faz uma boa música ali, você pode ver que ele é um bom leitor. Um bom leitor. Né? Ler é abrir caminhos, né? Eu sempre digo isso para o pessoal que vai lá no livro, principalmente para criança. Às vezes o pai passa lá na loja e tal, fica insistindo, né? Bom, tenta ler e tal. O meu recado é sempre esse: olha, leia. Ninguém arrepende de ler. Mas muita gente lê, que não lê arrepende de não ter lido um pouco mais. Interessante, né? O Marcelo vai lembrar do que eu vou falar aqui. Quando me levaram para brincar de rádio, me levaram para brincar numa rádio Abóboras. Eu falo brincar porque assim, a gente fazia até um negócio meio Mambembe. meio perigoso, porque a gente tinha um transmissor lá e transmitia, e nós fomos tocando esse trem aí a vida inteira, né? E graças a Deus a Anatel nunca mexeu conosco, mas porque a gente não perturbava ninguém. Mas a gente queria fazer uma coisa que legal e tal, aí... Como se diz, para você, igual você fazer uma rádio aí, para você ter uma ortoga de rádio, isso não é para qualquer um, né? Uhum. E às vezes a gente no Brasil, igual por exemplo, vamos citar aqui o caso do Misael, que muita gente conhece, o cara lá da rádio, que era da rádio lá da Serra, lá, que era a Rádio Favela, que hoje não é mais Rádio Favela, é autêntica. O Misael, ele era um cara que, ele foi um cara na década de 70, um cara que a história dele é muito legal, a história dele virou filme. Porque ele adorava rádio e ele montou uma rádio pirata e eles iam lá, e naquela época, na época da ditadura, que aqui no Brasil eu acho que a ditadura foi bem suave, pelo menos para quem não queria desordem, foi bem suave, porque nós crescemos na ditadura e nada, né? O senhor mesmo, isso é o mais velho que nós aí, só andou na ditadura para todo lado e não aconteceu nada, né? Era um cara de bem, pô. Então é isso aí. Eu vou só abrir uma aspas para sua fala aqui. Ô, gente, o Daniel não está defendendo ditadura, não. Não, tá? estou defendendo, não. Eu tô porque falando assim, assim. o pessoal. Não, sim. Hoje tudo o pessoal leva ao pé da letra. O que eu estou dizendo assim, não, mas que no Brasil aconteceu. Eu tô só falando. que, né? Eu estou falando assim pela época, porque muita gente, quando fala de ditadura, beleza, mas ditadura era, né? Para uns foi ditadura, para outros não. Então, meu pai viveu aí na ditadura e foi um homem de bem. Tocou a vida, tocou normal. a vida, nunca foi parado por uma polícia, então, mais ou menos, então é isso aí. Então, eu acho assim, que na ditadura, eu estou contando o caso do Misael, né? Ele teve aqueles problemas e tal, os caras iam lá, fechavam a rádio, aí a turma arrumava outro transmissor para ele e tal, e foi fazendo isso até ele conseguir uma concessão. Parece que uma ONG chegou, viu o trabalho dele, que era um trabalho legal, porque ele fazia um trabalho lá na Serra, lá de falar do pessoal, não sei o que e tal. E o Misael, a história dele, eu vi ele contando na televisão, eu conheci o Misael lá na Galeria do Ouvidor, nós vamos falar muito aí da Galeria do Ouvidor, que lá tinha grandes livrarias lá. Uhum. Na época lá, eu conheci ele lá, eu era bem novo, mas eu sempre tive esse tom de voz muito... tal, e ele, ligado à rádio, ele falou, que menino da voz bonita, pai, e tal. Aí a gente começou a conversar, e um dia eu vi ele na Rede Minas falando da Rádio Favela, que depois virou autêntica e tudo. E ele contou a história dele, que era essa confusão, que ele, na época da confusão toda, ele conseguiu, com muita luta, ele conseguiu. Então, nada é muito fácil, nada né? Então, a gente trilhou. Hoje, graças a Deus, a gente fala assim que as coisas ficou difícil, tá? É difícil sim montar uma rádio, mas você monta uma rádio pela web. Qualquer um pode ter uma rádio hoje pela web. E nós temos uma rádio que
muito legal pela web, onde que ela acessa o mundo afora, né? Eu tenho amigos meus que estão nos Estados Unidos, você está fazendo programa que está te ouvindo lá, e uma rádio convencional você não consegue fazer isso. Exato. Eu desejo então, tipo assim, sucesso para vocês. A rádio convencional, sim, que hoje também ela está nessa vibe aí também dos streaming, né? Então aí acaba, né? Que a Itatiaia tá, a 98 tá, todas as rádios estão. E nesse sistema novo que eles puseram aqui para, né, para poder tocar né, as suas rádios que até então era só na base do dial, né? Uhum. E hoje eles têm também, igual ontem eu estava ouvindo, ontem não, o Galo jogou, foi que dia? O Galo foi na quarta, né? quarta-feira. Eu estava ouvindo o Atlético pela 98, pela internet. Então, interessante, a né? internet ficou muito bacana, né? É. Então, tem muita coisa. Mas a internet, quando ela chegou, ela fez isso aí que fez com o seu nicho de trabalho. O livro veio para cá, não atrapalhou demais para o senhor, mas acabou atrapalhando. Eu digo assim, que o progresso ele vai chegando e vai trazendo alguns benefícios e vai abolindo algumas coisas, né? Sim. Então a gente percebe isso também no campo musical, né? Hoje você tinha os discos, vinil. É verdade. Você Está mais raridade agora. Hoje você vê a maneira de propagar a música já é diferente. O livro, eu prefiro não dizer que o livro perdeu. Eu prefiro dizer que mudou a forma, né, de lidar, principalmente para os jovens, que como eles estão muito habituados ao computador, ao notebook, então eles leem e a resposta pela internet ela é mais rápida. Porque até um tempo atrás você tinha que ler um livro todo para fazer uma prova, fazer um trabalho. E hoje isso já fica mais complicado, né? O menino pegar um livro de 200 páginas para fazer um trabalho. Então, as próprias editoras passaram a lançar livros compactos. Então, você pega, por exemplo, um Dom Quixote. Se você for pegar ele na versão original, ele tem quase 300 páginas. É bem grossão. Mas a editora lança um livro paradidático, que faz um resumo, né? Tem 60 páginas. Faz uma edição compacta para pega a síntese da história, né, para ficar uma leitura mais rápida. Então, as próprias editoras também foram adaptando a isso. Eu já trabalho com livros há muitos anos. Antes eu abri a livraria, eu já era representante de enciclopédias. Foi assim que o senhor começou? Foi assim que eu comecei. Então o senhor vendeu muita Barça aí? Vendi muita Barça, muito Mirador, trabalhar, visitar casa por casa. Porta em porta? Isso, visitar a escola. Isso naquele tempo era muito bom. Assim, as pessoas tinham muita confiança, né? Abriu as portas para a gente. Uns, né? Até o mineiro ofereceu um cafezinho. Exatamente. Vem para cá, vamos conversar. Visitei muitas cidades, né, do interior de Minas, né, vendendo. Viajava bem. Exato. Então, quando começou a chegar a internet, as próprias editoras de enciclopédias já ficaram preocupadas. Como é que é continuar com enciclopédias tendo todas as informações na internet? Não tinha internet ainda. Sim. Tinha informática, mas não tinha internet. O senhor me corrige se eu estiver errado, me parece que da enciclopédia pulou para o CD. Exatamente, a videopédia. Isso. Videopédia. Né? Tentaram, mas não sobreviveu. Porque o avanço da informática ele foi muito rápido. Rápido demais. E com muita tecnologia. Então, no início dos anos 2000, praticamente, as editoras de enciclopédia, elas fecharam. E eram grupos poderosíssimos. A Enciclopédia Britânica mesmo, que distribuía a Barça aqui, ela tinha 212 anos na época. Nossa. 212. Muita tradição. Muita coisa, né? Então, mas não conseguiu suportar o avanço da informática, né? Principalmente quando chegou a internet, o Google. Sim. Os sites de busca. Não teve como começar. Então, hoje, enciclopédias é só para quem já tem, né? Mas ou algum colecionador que não produz mais. Não. Algum colecionador tem de garimpar para achar. Isso não produz mais. E a tendência é atingir outros segmentos também.
Sim. Agora, com o avanço da inteligência artificial, Ah, sim. né, muitos livros de diversas especialidades também vão aos poucos, vão deixando de Da área existir. médica, Exatamente. área jurídica. Então vai atingindo, né, assim, aos poucos, vai chegando algumas coisas e aposentando outras. Verdade. Infelizmente. Como eu sempre gosto de citar isso aí, como eu cresci na década de 70 e a década de 70 foi uma época assim, era uma época que os pais da gente faziam de tudo para que a gente pudesse estudar, né? E muitos às vezes não deu, teve que deixar de estudar para trabalhar, para ajudar em casa, aquele negócio todo. Não foi muito meu caso não, mas a gente tinha muitos amigos assim, e mesmo assim eu fui meio... Eu não quis estudar. Eu tinha condições de poder estudar e não assim, estudar, né? Virar um cara aí. Mas eu acho que faz parte, né? Mas aí eu vejo o seguinte, na época, na década de 80, que eu estava ali fazendo meu ginásio ali, quando vinha a época de material, eu vou falar num senhor que eu acho que o senhor teve uma afinidade muito próxima a ele, e o senhor vai poder falar muito dele aqui. A minha mãe, eu ia com ela para a gente comprar os livros, e a gente comprava livro usado lá na livraria do Amadeu. Só Amadeu, eu conheci muito. Só Amadeu. Conheci, eu adorava entrar na livraria do Amadeu e ver o senhor Amadeu lá, já com cabelos brancos, naquela época já estava bem velho, morreu com 94 anos, o senhor sabe disso, né? Uhum. Morreu em 2009. Apesar de eu não ser muito assim, escolarizado, fiz faculdade e tal, mas eu gostava. Interesse, Eu né? gostava muito assim do que eu via. E o senhor Amadeu, quando eu entrei lá a primeira vez, eu entrei lá com a minha mãe e a livraria dele lotada ali na Tamoios ali, a livraria era lotada de menino, de mãe, ia naquela paciência com nós lá, rapaz, e o senhor Amadeu, e eu acabei ficando amigo assim, de sempre passar lá, trocar uma ideia com ele, que eu adorava aquele cheiro das páginas. Isso, É assim como você entrava dentro de uma biblioteca, dentro da nossa escola lá, era uma maravilha, aquele lugar fresquinho, aquele cheiro gostoso de livro. Eu era um cara para ler muito, porque esse trem me atraía, né? Aí, eu voltando no Sr. Amadeu, o Sr. Amadeu, eu sempre fui muito fã do Sr. Amadeu, do que ele fazia, e eu sempre chegava ali, ele me atendia muito bem, porque eu acho que o dia que eu conversei com ele lá, eu acho que ele achou muito assim, interessante um menino, trocar uma ideia que eu troquei com ele lá, eu falando que eu gostava do cheiro né? Aí toda vez que eu ia lá para comprar um livro, ele me atendia muito bem e a gente conversava muito. E o Amadeu, depois, por um tempo atrás, essa coincidência do Marconi te convidar para vir aqui, sobre livros, né? O menino da livraria vai vir e tal, foi bacana e tal. Aí eu lembrei do Sr. Amadeu, e eu fiz uma apanhada rápida na internet, ó, tá vendo, né? Para ver sobre a livraria do Amadeu. O Amadeu, ele pôs a livraria dele, a primeira livraria dele, em 1948. Olha que bacana isso. Ele foi um pioneiro. Ele foi um pioneiro. Em Belo Horizonte, ele foi um pioneiro. E o Sr. Amadeu, ao longo desse negócio todo, ele ganhou muito dinheiro, porque o Sr. Amadeu vendia muito. Ele vendia muito. Quando ele começou, só tinha ele. E aí a outra questão também, a questão que antigamente os livros didáticos eram comprados. Hoje o Estado fornece boa parte, né, Sr. Edson? Esse cita um ponto interessante. Quando nós abrimos a livraria, o Estado e a Prefeitura não davam livros. Então, todo mundo tinha que comprar livro. Essa questão que ele falou que ele ia com a mãe dele lá. Exato. Então, quando não era fornecido. Aqui em Contagem não tinha livraria de livro usado, quando nós abrimos. Existia uma livraria chamada Bacana, ali na João Bacana, César. é isso aí. Exato. O senhor está naquele ponto ali, que eu sempre percebi o senhor ali, mas... Há quantos anos? 41 anos. Há 41 anos? A livraria fez 41 anos. Nossa, muito bacana. 41 anos não é minha idade, não. É a história, é a idade da livraria. É história. Eu acho muito legal. Agora, curiosidades da placa lá, o Vê Se Lê, o senhor criou aqui depois? Aqui eu pus depois. Porque
Eu pus popular aqui, desse lei. Eu vou, agora que eu conhecendo o senhor e tudo, eu vou fazer uma visita ao senhor lá. vai ser uma honra pra gente. Eu vou. Eu tenho muito livro de música lá. Não, eu É, vou lá nós sempre. vamos lá vasculhar o acervo dele lá. Vai Daqui, lá, vai ser um prazer muito grande. Mas quando a gente abriu, era assim mesmo. Você vendia livro do pré-primário ao curso superior. Então, todo mundo tinha que comprar livro. Agora o governo entrou forte nessa parte. Então, na década de 90, o governo deu. Então, isso também tirou um pouco do movimento das Não, livrarias, sem dúvida, né? Porque a mãe levava o filho para comprar o didático, aí via lá uma literatura que ela gostasse e já fazia uma compra, E a gente sempre fazia trocas, né? E foi um momento que os livros não aumentavam de preço. É verdade. Tá. Então, o preço era mantido, então era muito bom fazer. Vinha gente de longe para Dava volume de Eu venda. lembro que, falando do Sol Amadeu, do Sol Amadeu lá, a gente, quando minha mãe falava, vamos lá, que vinha a lista, né? Era um dos programão, livros. né? Aquilo Gostava. eu ia numa alegria, até parecia que eu gostava de estudar demais, sabe? Até parecia que eu ia virar um doutor, rapaz. Mas só o passo, Nossa, só de pegar o ônibus aqui no Eldorado, Daniel, parar lá no Nossa, centro, era uma era farra. muito legal. E depois tinha aquela vitamina ali no Mercado Central ali, era top. Aí eu achava lindo, né? Eu achava lindo. E a Galeria do Ouvidor, falando disso aí também, que aqui é história, né? Assim, o podcast é isso aí, igual a gente está falando de livro, que é uma história maravilhosa. A Galeria do Ouvidor também, ali tinha também, né? Tinha bastante. Tinha a própria livraria. Ali era meu meio, ali era meu shopping, né? Quando a gente era mais moleque, a gente descia para lá e ali era uma farra. A galeria tinha diversas livrarias lá, tanto de livros novos quanto usados, né? Quando não tinha no Amadeu, a gente corria lá para ver se tinha. Movimento, né? Tinha muitas editoras, né? Hoje mudou, né? Assim, hoje as editoras já vendem direto para a escola. Hoje dificilmente livraria compra livro da editora para vender, principalmente o livro didático, que as escolas particulares ainda continuam comprando. Mas as editoras já vendem direto, eles fazem tipo um site da Direto escola. para a escola. Direto para escolas. Então, livrarias não tem mais. Por isso que, para livrarias de livros novos, igual tinha em Belo Horizonte, a Livraria Brasil, Rex, não dá para manter, porque o giro ele é muito pequeno para livraria de livros novos. Então, uma pessoa vai comprar livros caríssimos e não vende. Então, por isso que todas elas fecharam. Livraria Caiaca, uma quantidade. Várias, né? Todas, fecharam todas sem exceção. Ficou mesmo as do shopping. Só as do shopping que... O Marconi é da área da educação aí e a gente entende, o Marconi está dentro lá, ele vê isso de perto, né? Como minha esposa também foi, né? Ela aposentou, mas ela foi professora por muitos anos. E na minha época a gente pegava um livro, o cara estava fazendo quinta série, passava para a sexta, esse livro do cara que estava chegando na quarta série aqui pegava ele. Aí eu já ia pegar um cara, né, o cara que estava na sexta ali, eu já pegava, ele pulou para a sétima, eu pegava o livro dele, e o livro tinha que estar bem conservado. Aí tinha aqueles porcão lá, deixava o livro cheio de orelha. A gente deixava o livro cheio de... você tinha que educar os meninos. Se o seu livro não é bonitinho, eu não troco para você. Não, sim, aí entrava vocês. No livro tem que estar conservado para mim pegar ele aqui, ó. Aí, lá no Salmadeu, eu lembro que eu peguei um livro de inglês lá, eu acho que eu tenho esse livro até hoje, cara. Isso tem... é de inglês? Que eu sempre gostei muito de inglês, apesar de não entender nada não, mas eu sempre gostei muito. E eu comprei ele, eu até pegando ele, eu falei, Salmadeu, isso aqui não é novo, não, esse é usado, o rapaz, a menina que pegou ele tinha muito cuidado. Aí só podia ser mulher, porque a mulher é muito cuidadosa, né? O homem não, o homem é meio... Mas aí eu peguei um livro lá novinho e tal, então a gente comprava os livros, assim, muito bem conservado. Exatamente. Né? Os livros que a gente precisava ali, a gente ia lá, buscava lá. Ele era criterioso nas compras dele? Não, né? sim, mas eu acho que todos, é igual ele falou, porque ali você já avisava a mãe, falou, gerencia seu menino aí com cuidado com o livro aí, que pra gente comprar ele tem que estar em bom negócio, né? Com certeza. E eu, aqueles livros lá que às vezes já tinha as respostas lá, tava tudo apagado lá, eu já ia só copiando só por cima ali, ó.
Às vezes estava errado, mas levava ferro, Marcelo. Às vezes eu copiava para o seu ali, que viu que estava errado, tomei bomba. Fazer uma colagem. Ô, senhor Edson, fala um pouquinho da trajetória do senhor. O senhor é daqui mesmo, da região? Praticamente eu vivi sempre aqui, né? A gente mudou pro JK logo que inaugurou, né? É mesmo? O JK inaugurou. O senhor fala na criação do conjunto ali? O JK ali inaugurou. Na época da Caixa d'Água? 1959 que inaugurou. Da época da Caixa d'Água. Exatamente. Então, só existia o JK. Então o senhor é da época da feira ali. Da feira. O senhor Virgínio. E tem uma coincidência interessante, né, Ali? Às vezes eu comento muito. Quando eu era criança, brincava ali onde é a minha livraria, era um açougue, já foi sacolão, um monte de coisa. Tá. E tinha um professor aqui em Contagem, chamado Raul, professor Raul. Ele, aos domingos que tinha feira, ele colocava uma banca de livros em frente onde é a minha loja hoje. O professor Raul eu morava próximo à casa dele. Exato, o Raul colocava os livros em frente à minha livraria e vendia livros aos domingos, tipo uma banca. Assim. Para vender? Isso, e lá era um açougue, a livraria. Tá. Já foi barbearia, um monte de coisa. Nessa época só mexia com outra coisa. Não, mas eu era menina, era moleque. Criança. Depois de muitos anos que eu abri a loja, né, eu lembrando, eu fiz engraçado, eu lembro de alguém vendendo livro aqui na porta. Era o professor Raul. O senhor falou do Raul, é isso mesmo. O Raul, ele hoje ele é apicultor, mexe com abelhas. Não, mas aí ele já visitou o senhor lá depois. Já, ele é um grande amigo, né? Então, eu até falo que ele que inaugurou a livraria lá. Assim. Ele trouxe a energia do livro para lá. Dá coisa boa para lá. E depois de muitos anos, né, quando eu abri a livraria, achei aquele ponto lá e abri, mas já tinha uma energia do livro. Não, sem dúvida, né? Porque então a presença dele ali. Então ele até hoje vai lá, eu brinco com ele. Pois foi você que inaugurou a livraria. Uma hora o senhor tirou as fotos dele lá pra gente. Porque eu não tenho conhecimento desse professor. Ele morava ali perto da igreja. A família dele, a família grande, porque as famílias do JK eram todas grandes. Quando ele for visitar o senhor, só tira uma fotinha com ele. O JK, a família que tinha menos filho, era 8. As famílias eram todas numerosas. Mas no JK não, antigamente era assim, pô. Antigamente as famílias, assim, né? Não tinha televisão, né? Aí... mas a questão da televisão era isso mesmo, porque não tinha informações de como ele fez uma evitar a família, filhos. Mas eu só brinquei aqui, mas é o que o pessoal fala, né? Que não tinha muito filho, que tinha muita... mas é isso, eu acho que assim, as famílias antigamente, hoje, por exemplo, eu vim eu casei muito novo também, eu vim naquela época que um é pouco, 2 e 3 é demais, né? 3, então, eu cheguei no 3 é demais, que eu tenho 3 filhos, mas hoje, a gente vê hoje, os jovens de hoje casando, o máximo é um filho, só para ver como é que é e tal, outros não querem, né? Casou e não quer. Eu tenho vários clientes que casou, já tem 10 anos e toca a vida deles sem filhos. Aí eu pergunto às vezes, né? Você não vai ter filho, não? É um modelo familiar hoje, ele é outro, né? Então antigamente a turma fazia filho mesmo. Né? Exatamente. E era bom, aquela menina nada. Casa cheia, isso é bom demais. Hoje é complicado, porque hoje é tudo muito caro, né? Hoje, se você ter um filho, hoje ele custa um oi da cara, mas assim, que é uma escola boa, o menino tem que ir, alimentação boa, médico bom. E naquela época tinha muitos filhos e a gente era tratado na Barra da Couve, lá e o trem era bom. Viu? No interior até a força de trabalho era os filhos, assim, exatamente, né? Junto com o pai. O normal era ter muitos filhos, né? O normal era ter muitos filhos. Depois, a partir da década de 70, é que a gente começou a perceber, né, porque as mulheres começaram a trabalhar, né, mais, já não tinha tempo de cuidar de tanta criança, né, conquistando o espaço delas no mercado de trabalho, né, porque a mulher também, ela estuda, ela quer também trabalhar. Então, essa mentalidade ela começa a mudar em 70. A partir de 70, a gente percebe uma mudança no modelo familiar. E aqui em Contagem, né, você que está aqui há mais tempo, né, até o final da década de 60, Contagem era realmente uma cidadezinha bem
pequena, não tinha desenvolvimento, praticamente. Mas com o fechamento da fábrica de cimento, né, que aquele cimento que caía aqui, ele impedia que as pessoas morassem aqui. As pessoas às vezes vinham para cá. Muita poluição. Exato. Porque o senhor citou aí um ponto aí, senhor Edson, que a gente que cria aqui do bairro aqui, essa época da fábrica do Itaú, eu vou falar para o senhor, teve gente que não conseguia sobreviver aqui. Conseguia, não? Eu tenho clientes que hoje voltou para o bairro, porque ele falou senhor Daniel, cliente sim de 80 anos, né? Eu, na época que eu morei aqui na década de 70, mas a fábrica do Itaú, ela me fez sair daqui. Meus meninos passavam mal, não aguentava ficar, era aquela coisa. Eu lembro, senhor Edson, eu estudei no Gastão da Cunha, próximo ali do senhor ali. Eu descia essa época eu morava aqui na João César aqui, era uma das casas ali que tinha ali, que era muito pouca casa que tinha na João César, mas tinha uma casa ali e nós morávamos lá. E a João César não era um trilho, né? Eu estou falando de João César aqui, mas o Marcelo lembra disso aí, o senhor também lembra, era um trilho, mas nós morávamos numa casa lá que hoje parece que é até uma clínica lá. De frente morava o Romeu, que era o jogador, né? E aquele negócio todo, o Sobilu, pai do Romeu. E quando a minha mãe me acordava cedo para ir para o Gastão da Cunha, o Itaú estava soprando para cá, soprando aqui, ó, Big Shop, para quem vai nos assistir aí, né, tal. O vento estava soprando para cá. Eu descia para o Gastão da Cunha com a minha pasta aqui, ó, porque o pó caía nos seus olhos. Você sentiu o pó, não é isso? Não era isso? Era muito pesado. Era uma coisa absurda, absurda. E então, essa época, muita gente, só vendeu imóveis aqui por causa disso aí, que não aguentou isso aqui. Às vezes até deixava. Lá no JK era assim, tinha pessoas que simplesmente abandonava a casa e ia embora. A gente faz um paralelo até com a cidade de Cubatão, que uns anos depois foi uma referência ruim, né, de poluição. Nós tivemos isso aqui, né? Exatamente. Pertinho de nós. Era muito pesado. E não fechamento. Engraçado. E não era só Itaú, né? Porque aqui a gente tinha poluição até mesmo de outras empresas. Eu acredito que... Você passava naquela cidade industrial ali, era um cheiro terrível. Era um cheiro terrível. A Lafez, onde foi feito o conjunto direcional ali. Sim. Ali caiu uma fuligem ali, que era muito concentrou, né, naquele trecho. Então, o que acontece? Quando essas fábricas foram feitas, aqui era tudo mato. Verdade. E a população foi chegando. Então, quando eles fizeram o JK, exatamente na direção do vento. Então, a chaminé muito alta, caía tudo ali no JK. Nas casas. Caramba. Então, era muito... E o detalhe, né? A gente não tinha muito conhecimento daquilo, a gente ficava brincando naquele pó. Ô, senhor Ed, eu vou falar para o senhor, quando o senhor falou aqui, o senhor está falando, eu estou lembrando aqui. Brincar com pó. Eu era muito andante. Eu andava aqui para todo lado, tinha uma turminha minha aqui, que a gente tinha um timinho de futebol, aquele negócio todo, e nós saímos daqui para ir jogar lá dentro, onde é o Itaú Shopping, só sabe disso aí, que lá tinha umas quadras de futebol. Tinha um campo bom. O Antônio Hermínio de Moraes, né, que era o grupo Votorantim, que era a fábrica do Itaú, ele era um empresário muito visionário. Não é à toa que criou esse patrimônio todo, né? Que hoje a família desfruta disso aí. O Antônio Hermínio de Moraes, ele era um cara que ele fez muitas casas boas ali dentro, ali, que era para funcionário. Só sabia isso, né? Eu lembro da vida. E nós, moleque, nós entrava lá para dentro para jogar contra os filhos dos caras lá. E aí, as quadras lá, a gente escorregava igual sabão por causa do pó do Itaú. Aí a gente ficava brincando, dando aqueles escorregão lá. Chegava em casa igual um porco. A mãe da gente falava, nossa, que é isso? Você é doido, mas você tá... A gente brincava no pó. Então a gente brincava no pó. E sem falar também que você fazia uma casa lá de telhado, dá pra você pôr fogo, pra você pôr nada. Daqui uns 5 meses já estava um cimento lá em cima que já nem britadeira lá. Quebrava. Mas então teve essa história, né? E depois o final, né? Exatamente.
O final que eu falo, assim, o final né? da fábrica. A chegada do Nilton Cardoso aqui, que ele ganhou para prefeito aqui, e ele falou que ou eles adequavam com filtros, com alguma coisa que não tinha como tocar do jeito que estava. E aí eu acho que ficou muito pesado para eles, assim, na época, que também a tecnologia, né? A tecnologia daquela época era muito... assim, precária. Aí até hoje não, hoje você não consegue, né? Hoje você não consegue, assim... Hoje toda empresa aí que vai poluir alguma coisa, ela tem que ter um responsável ali para, né, para tentar... E a tecnologia hoje faz com que, né, que você produza facilita bastante. Né, com um ar mais puro aí, sem jogar nada na natureza, então aí vai. Mas naquela época nós sofremos muito aqui. E com a chegada do Nilton que houve as mudanças de tal e deu aquela briga lá, que eu lembro que Polícia Federal, Polícia Civil, foram todos para lá, para a porta lá, e aí teve que parar mesmo. Foi um movimento, a igreja ajudou bastante. Justamente. Eu só interessante, nós que somos criados do bairro aqui, quando fechou a chaminé, passou uma semana, rapaz, parecia que nós estávamos no céu, só Edson. Respirando um ar bom, que o céu ficou... o clima bonito, as plantas tudo verde. Que o céu ficou limpinho. Assim. Aí pra você ver, aí nós fomos bombardeados aqui muitos anos, né, só com a poluição. Era uma empresa que dava muito trabalho para todo mundo, né? E assim, que eu conheço em várias famílias que os pais até aposentaram por eles lá e tudo. E até ganhava até um salário até bom, mas foi bem prejudicial para nós aqui. Com certeza. O senhor Edson, além da área dos livros, o senhor tem uma profissão na área da saúde? Eu sou psicólogo, né? O senhor atende em clínica? Atento. Eu divido hoje o meu tempo na livraria. Quando eu não estou na livraria, eu estou atendendo, né? Eu sou psicólogo clínico. Bacana. Eu atendo e faço parte também, né? Nós temos aqui em Contagem um grupo chamado GVH. GVH, eu já vi falar. É o Grupo de Valorização Humana, ele fica aqui na Rua Portugal. Que legal, cara. Ali ao lado do SISU. Esse grupo, né, se você me permite falar um pouco Pode falar, por favor. Né? Passa até o telefone, se Esse puder. grupo ele já existe aqui em Contagem há 35 anos. Ele foi fundado assim para poder atender pessoas que querem desabafar. Porque hoje, né, vocês que acompanham, está todo mundo muito abafado, né? O mundo está muito adoecido. Pessoas deprimidas. Exato. E às vezes a pessoa, só dela falar para quem quer ouvir, já traz um benefício grande. Então o trabalho desse grupo é esse, ouvir pessoas que querem desabafar. Então o que a gente faz? A gente prepara pessoas para fazer esse trabalho lá. A gente dá um curso. Então, nesse curso, a pessoa vai aprender a técnica da escuta. A escuta diferenciada. Uma coisa é você conversar com a pessoa, outra coisa é a pessoa te ouvir, respeitando o sentimento da pessoa. Sim. Então, esse que é o trabalho desse grupo. Então, eu trabalho lá com eles também. Esse grupo, ele é autônomo, ele tem ligação com a igreja? É uma ONG. Sim, é uma entidade sem fins lucrativos. Todo o trabalho lá é gratuito. E ele é autônomo, né? Isso, a pessoa pode ir lá ou pode telefonar, se você permitir. Lógico, o telefone. Eu gostaria que o senhor falasse o endereço e o telefone para quem está nos acompanhando, porque às vezes a pessoa precisa desse apoio. Fala para nós o endereço e o telefone. Fica na Rua Portugal, 195, ali no Eldorado. E o telefone é 3353-1460. Pode ligar ou ir lá pessoalmente. E vai ter pessoas preparadas para ouvir. Que às vezes só da pessoa poder falar com alguém que vai ouvir já traz um grande alívio. Com certeza. Sem dúvida. A gente observava muito a questão não sei se a expressão é essa solidão dos idosos, né? Hoje a gente está percebendo muito na juventude. Eu acompanho a juventude, eu vejo os meninos de 14, 15 anos assim, alheios, sabe, Daniel? Que as meninas assim, até para ele se expressar, ele não chega em você e fala assim, bom dia, como é que você está, né? Fica assim. E você mexe muito, né, Marconi? Assim, sim, na escola lá, você percebe muito isso, a gente acompanha, né? Mas eu acho que o ser humano, cara, ele
ele assim, de lá para cá, às vezes o querer demais, assim, a condições desfavoráveis, faça o que, se a pessoa for uma pessoa assim, que todo mundo, né, só Edson, todo mundo, ninguém é igual a ninguém, né? Tem uns que conseguem absorver mais, outros não, né? E aquele que às vezes não consegue absorver mais é esse que precisa de ajuda aí, ó. Você sabe por quê? Eu não sou psicólogo, mas na minha cadeira de barbeiro lá eu viro um psicólogo. Com certeza. Não, sim. Lógico. A pessoa ela desabafa. Não, sem dúvida. Né? Ela desabafa Eu estava lá, acho que foi ontem à tarde, entrou um moço lá, ele estava usando até aquela bolsa de... Não estava, Daniel? Aquela bolsa... não estava? Tava. Foi com a esposa dele, um rapaz fazendo tratamento. Certamente ele chegou ali, bateu um papo e já aliviou um pouco do estresse, né? Exato. Cara, porque a gente nota isso aí e a gente às vezes se vê numa situação, só de talvez palpitar pro cara, porque geralmente quando a pessoa tem a confiança de chegar para você, te contar uma coisa que ela está passando, que está abafando ela ali dentro ali, é porque ela tem confiança em você. Exatamente. E acha que talvez uma palavra sua pode ajudar. E eu tenho muito isso ali. Tenho isso muito ali. E aí você fica numa responsabilidade louca, né? Porque você tem que falar talvez o que o cara quer ouvir e tudo, né? Não é mais ou menos assim a psicologia? E principalmente respeitar o que a pessoa está falando, né? Porque, igual você falou, os jovens hoje, eles estão muito próximos do celular, mas estão muito distantes das pessoas. Eu vejo assim. Então, a socialização hoje do adolescente, ela perdeu muito, foi uma das consequências também da informática. A gente estava falando de famílias grandes. Quando você tinha as famílias maiores, né, então você tinha aquele convívio entre os irmãos. Então ali você conversava, você brincava, brigava. Chorava. Tudo. Exato. Com as famílias menores e os pais trabalhando, o jovem hoje tem ficado muito sozinho em casa. Aí a companhia dele vira o computador. Né? Só que o mundo virtual, ele diminui um pouco a afetividade, porque fica uma coisa muito lá fora. Você fica frio, né? Exato, então isso a gente tem percebido. E né, você falou do seu trabalho. No seu trabalho, realmente, ali você está ali conversando, tocando a pessoa, e para ela deixar você tocar nela, ela tem que confiar em você. Você está mexendo com instrumentos de corte, então se ele não tiver confiança em você, ele não vai sentar na sua cadeira. A partir do momento que ele confia em você, ele começa a conversar. Por isso que os salões, eles realmente é um espaço que eu vejo assim. Não conversa, desabafa, né? O que a gente sugere é assim, que haja um respeito pelo que a pessoa fala e o sigilo. Verdade. Com certeza. Isso aí tem que ser uma coisa. Porque salão salão é uma doideira louca, né? Todo mundo fala de todo mundo ali e tal. Então eu mesmo, às vezes eu fico sabendo muita coisa assim que eu falo, bom, entrou aqui e ficou, porque eu nem gosto disso, sabe? Quando é assunto assim que eu vejo que não é, eu peço para falar, velho, fica sempre você aí, cara, porque você traz para cá é ruim. E vocês podem, né, caso vocês queiram, dar o telefone lá do grupo para essas pessoas. Que legal, depois eu vou sem dúvida, né, sem dúvida. Depois eu trago uns folhetos de lá. Sem dúvida, né? Hoje... Esse tipo de ajuda aí é muito legal. Ô, só Edson, e pós-pandemia, isso aí parece que aumentou mais, né? A pandemia, né, todo mundo percebeu isso, né? Mudou o mundo, né? Mudou o mundo e trouxe, né, após a pandemia, o que eu percebo assim, as pessoas muito apressadas. As pessoas querendo fazer tudo ontem. Para ontem, né? Tudo para ontem, né? Só vendo o trânsito. Exato. Então a gente percebeu isso, né? No geral, né? Uma mudança no comportamento geral das pessoas. Mas, por outro lado, também trouxe um agradecimento muito grande, né? Da pessoa ver que ela passou por aquilo e está aí. Né? Tem esse lado também. Foram muitas pessoas, né, que perderam a vida, né? E as pessoas que, né, passaram por esse momento e ficaram, então a pessoa que cultiva ali a sua espiritualidade, ela agradece muito. Né? Ela faz uma lembrança de tudo que aconteceu. Puxa vida,
Eu Venci. passei por isso, né? Eu Mas mesmo sou prova disso. passou um susto. Eu após ter tomado a vacina, eu passei um mal lascado. Fui parar no CTI. Aí eu fiquei no CTI um tempo, depois subi para o quarto, e ao todo eu dei uma moradinha lá no hospital lá, mas foi uma coisa assim, foi uma coisa assustadora para todo mundo. Claro, para todo. Para mim, assim, foi uma coisa foi muito difícil e, igual o senhor falou, e ao mesmo tempo um aprendizado, porque eu tô longe disso, né, de ser um cara arrogante, de ser um cara, mas tem muita gente que às vezes precisa passar por um susto para ele ver que não é nada. Tudo muda, né? Assim, tudo assim, muda. E aí, igual por exemplo, né, que às vezes a pessoa acha que por ser mais bonito que o outro, ele acha que ele é rei, ou ter mais dinheiro que o outro, ele acha que ele é mais e tal. E isso aí a pandemia, ela mostrou assim que todo mundo nós somos todos iguais. Somos frágeis, né? Nós somos a fragilidade, né, que você pode ter o dinheiro que for, que você é frágil do mesmo jeito. E aí é isso, mas foi realmente um aprendizado e deixou assim, para quem crê, para quem acredita, para quem é temente a Deus, né? Assim, que as pessoas hoje, tem muita gente que toca a vida de qualquer jeito, né? Não acha que tem um superior, mas eu acho assim, a gente tem que estar sempre buscando sempre o elo do bem, né? Viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez. É o máximo que a gente dá conta, né? Mas é muito importante a gente aprender com tudo que acontece, né? Eu estou vendo essa tranquilidade só É uma serenidade. Não, bacana, eu estou vendo né? essa tranquilidade só Alguém falou que é psicólogo. Você já matou a charada. Pô, mais ou menos, bacana demais o Ed. Muito legal, cara. Ô Daniel, nós estamos caminhando para o finalzinho da nossa entrevista. Nós ficamos muito honrados, Soares, com a presença do senhor aqui hoje. Muito Até mesmo. assim, independente de eu ser da área da educação, mas eu sempre achei muito interessante a questão da leitura. A leitura é primordial, né, para tudo, né? Interpretação, para a pessoa fazer concurso, a leitura é a base de tudo, né? Aí eu queria, assim, que o senhor fizesse suas considerações finais e aí fala o endereço da livraria para quem nunca foi, visitar o senhor lá, os horários de atendimento. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, o privilégio, né, de estar aqui com vocês, né, batendo esse papo, né. Me sinto honrado com isso, né, e principalmente de vocês permitirem que a gente também fale lá do grupo, né. É um grupo muito importante aqui para a Contagem, para a saúde mental, né, reconhecido como uma entidade de utilidade pública aqui no município. E hoje, com a internet, o alcance do grupo ele é longo. Antigamente, como não tinha esse alcance, ficava limitado. Mas hoje a gente tem... Tem uma página? Nós temos a nossa página na internet, no Instagram. Legal. É só acessar Grupo de Valorização Humana. Vai aparecer todo o histórico lá do grupo. Que legal, cara. É bacana. A gente vai passar a seguir lá, né, Marcos? Com certeza. Exato, né? Também, se quiserem lá visitar, né? Se quiserem, inclusive, fazer uma matéria sobre o grupo, a gente pode trazer aqui a nossa... nós vamos marcar assim, a nossa coordenadora, né? Nós vamos marcar assim, uma outra hora, o senhor volta com ela aí. Exato, para vocês conhecerem um pouco mais. Então, eu quero agradecer, né, esse carinho que vocês receberam aqui, falar da livraria, né? Muito bacana. Eu divido hoje o meu tempo, né, entre a livraria e a psicologia, são duas áreas que eu gosto demais, né? Então, quando eu não estou lá, eu estou no consultório, né? Eu atendo logo aqui na frente, aqui na Central Saúde, uma clínica que tem aqui na frente. Na Zé Faria mesmo. Exato, na Zé Faria, né? Então, é uma clínica de demandas variadas para diversas especialidades, então eu atendo lá com eles, né? E lá no grupo, né? Lá no grupo é um trabalho voluntário. Lá a gente não ganha nada para trabalhar, a gente ganha pela satisfação de fazer o trabalho. Ganha, igual eu falei, o elo do bem, né? Ganha por prestar esse serviço, né? Então, agradeço vocês divulgarem, né, o nosso telefone, né? Indicar pessoas para ir lá, até mesmo para participar do grupo, né? Fazer o curso lá com a gente. Muito legal. Depois eu vou
pegar o endereço bem direitinho e seguir na página lá, porque aí realmente aqui no salão a gente vira e mexe, a gente às vezes não tem, por exemplo, procura aí o grupo para você participar, que vai fazer bem para você. E aí a gente sabendo disso aí, foi muito legal. Isso, e a livraria ela fica na Avenida José Faria da Rocha, 5899, ali no JK. É quase de frente ao BH ali, né? É pertinho ali do Doção. Em frente ao Doção, né? Em frente ao Doção. É, Doção. Para quem é da região e conhece há mais tempo. Exato. Então, quais os dias que o senhor está lá no atendimento? eu atendo lá na livraria. Quando eu não estou na clínica, eu estou na livraria. Então, o meu horário ele é um horário exatamente aproveitando que houve essa mudança no trabalho com os livros. Então, não há necessidade mais de eu ficar o tempo todo lá. Eu posso organizar o meu tempo de acordo. Mas, normalmente, eu fico lá na parte da tarde, menos na terça-feira. E a terça-feira eu fico por conta da clínica. Dia de atendimento, o dia inteiro lá na clínica, fico por conta da clínica. Eu só vou lá, assim, esporadicamente. No mais, vocês querem nos visitar, estamos às ordens. Pois é, Daniel, e aproveitando o alcance da nossa audiência, a gente pede para a pessoa se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos e compartilhar. A sintonia da rádio, www.santacruzradio.com.br. Ainda dá tempo ainda a gente falar da nossa festa. A gente organiza, Edson, e quem está nos acompanhando, de tempos em tempos a gente faz aqueles bailes anos 70, 80. Que bom. O nosso próximo agora é dia 16 de agosto, no antigo, onde funcionava o Belu. Belu. Agora chama Space Grill. Aí o senhor e família estão convidados, se gostarem desse tipo de música, curtir com a gente, né, Daniel? Claro. É um baile família, um baile bem bacana. É muito legal porque a gente resgata, assim, aí uma história, né? A história da era da disco, a gente que gosta muito. E é muito legal. E a gente vê as pessoas felizes com isso, sabe? Assim, as pessoas que frequentam, a gente fala, não, Daniel, a gente fez o primeiro lá e agora já está se tornando o quinto. E já tem o Meia, né? O Meia, você conhece o Meia? Pô, o Meia ele já faz esse baile lá há mais tempo. Eu pedi licença a ele para a gente poder fazer lá. Na época o Meia é veterano nisso aí. E aí ele falou, não, cara, tranquilo e tal. Você é um cara que conhece, você tem que estar no meio, pô, você tem que estar para ajudar nós. E assim nós fizemos, eu e Marconi, eu e Marconi a gente já tinha uma ideia também aí fez o primeiro, foi muito legal e nós já estamos no quinto, e o quinto acontece dia 16 agora. A partir todos das convidados. 20 horas. Aí, Isso. se o senhor e família gostarem desse tipo de música... É bem legal, aí um ambiente vão lá para nos bem prestigiar. legal, a casa ela é muito legal, né? A casa ficou preparada para isso, né? O Zé, eu gosto, José Cláudio, mas eu gosto de chamar ele de Zé. Ô Zé, aí ele fica doido. Porque quando a gente vai fazer os negócios lá, ele acha um barato e é muito legal, porque envolve, assim, é só alegria, né? Aí é muito legal. Dançar, cantar. Eu falo que música boa. E dançar é o melhor exercício para o corpo, é isso. É uma terapia, eu acho muito legal. E isso aí, o Edson, a gente pensa assim, de criar o podcast, o Tremcast, foi até criado, né, para o nosso glorioso Marcelo ali, ó. Nós pensamos assim, nós criar esse Tremcast, o podcast de Contagem, para nós falar da nossa cidade de Contagem. Eu queria fazer demais isso aí, porque eu sempre queria falar de Contagem de uma maneira assim que fosse para todo mundo. Isso aí é bacana, que eu tenho amigo que está lá em Portugal, que está lá nos Estados Unidos, e eles estão vibrando lá com a ideia nossa aqui, da gente poder falar da nossa cidade, eles poderem acompanhar de lá. E melhor ainda quando a gente traz um personagem quando da nossa cidade, assim, de tanta importância. Muito legal. E a nossa ideia é essa, o que for bom para Contagem, nós vamos estar falando aqui. Nós vamos estar mostrando aqui. Existe um livro que chama Contagem perante a História. Eu tenho esse livro. Então, esse livro tem muitas coisas Isso. assim, interessantes, que vale a pena de vez em quando eu trazer. Quem que me deu esse livro, hein? Eu tenho vários livros, eu ganhei, foi uma coleção. Acho que foi uma vez eu fiz um trabalho, até na rádio, na Santa Cruz lá, um cara da revista, esse pessoal até fechou, de um jornal que tinha aqui,
Jornal de Contagem. O Jornal de Contagem. Eles fizeram uma matéria sobre Contagem, os 100 anos, 106 anos de Contagem. É isso mesmo, 106 anos, né? Na época. Isso. E eles me deram uma coleção. Falou, Daniel, você é um cara que gosta muito de Contagem, está aí toda a história de Contagem aí. Aí, de vez em quando, como eu sou muito ruim para ler. Dá uma folheada. Mas é legal que você vai olhando É. ali, você vê lá os princípios, por que Contagem das abóboras, né? Muito legal, É isso. Então é isso, Daniel, Soredes, Marcelo na mesa ali. Muito obrigado a você que nos acompanha. E não perca o próximo episódio do nosso Tremcast. Inscreva-se, curta e compartilhe. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Soredes. Eu que agradeço. Dessa moral lá e like lá para nós, lá para a gente poder ficar alegre e sempre trazer pessoas boas aí, como o Soedes aí. Com certeza. Muito obrigado.